A paz do Senhor, todos firmes em Cristo. Irmãos, é um privilégio, eu sempre digo que falar do amor de Deus, falar da misericórdia de Deus é um privilégio, mas é algo, venhamos e convenhamos, desafiador, falar da grandeza do nosso Deus, porque a palavra do Senhor, o provérbio nos diz que a quem muito é dado, muito é exigido, e falar da palavra do Senhor é algo que visa transformar, que visa salvar, que visa edificar, e o desejo da minha palavra desta noite é que ela possa trazer refrigério, trazer salvação, trazer restauração. Mas o foco da nossa palavra nessa noite, irmãos, são milagres. São milagres. E a convicção que eu tenho, independente de quem você seja, eu sempre digo isso, você necessita de um ou mais milagres. Nós somos necessitados de milagres. E eu quero já de antemão ler, nós iremos ler primeiro aqui Lucas capítulo 4, verso 27. Mas a nossa sequência, a gente vai dar uma passeada lá por 2 Reis, capítulo 5, do 1 ao 19. Então vamos ler aqui, essa é a palavra central da nossa pregação de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 4 e verso 27. Lucas capítulo 4 e verso 27. E a palavra do Senhor nos diz: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Eu quero que você leia essa palavra comigo nesta noite. Eu vou falar e você repita comigo, tá bom, igreja? É uma palavra, nós somos o Naamã de hoje, tá bom? Nós somos o Naamã de hoje. O milagre que nós buscamos, Naamã também buscou. Repita comigo: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. A igreja pode se assentar. Amém. A nossa palavra de hoje, irmãos, é sobre milagres. E como eu compartilhei anteriormente, todos nós buscamos o nosso, ou os nossos milagres. E eu quero compartilhar inicialmente João 11 com vocês. A palavra do Senhor nos fala que havia um homem que era muitíssimo próximo de Jesus, e esse homem adoentou, ficou doente, doença essa de morte, e veio o comunicado: ó, eis que o teu amigo está mal, eis que o seu amigo está doente, vem até ele. E o Senhor falou: Senhor Jesus, essa doença não é para a morte. E depois de mais 2 dias veio outro comunicado: ao seu amigo faleceu, seu amigo morreu, o seu amigo do coração morreu, Lázaro morreu. Ele falou: Lázaro não está morto, Lázaro está dormindo. E no 3º dia passou, 4º dia Jesus chegou, porque havia uma crença, havia uma superstição dos israelitas, que as pessoas poderiam reviver até o 3º dia, mas Jesus chegou no 4º, para que eles pudessem testificar e testemunhar que aquilo que eles viriam com seus olhos e ouviriam com seus ouvidos, realmente era um milagre. E quando ele chegou, as suas irmãs Marta e Maria falaram: ó Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Vamos até Lázaro, me leva até ele. Senhor, ele já tem 4 dias, ele cheira mal, vamos até ele.
Chegaram àquela caverna e Jesus falou: olha, arredem a pedra. Ele falou: Senhor, ele cheira mal, arredem a pedra. E elas arredaram a pedra e Jesus falou: Lázaro, levanta-te. Lázaro, vem para fora. E o desafio nosso, irmãos, é vivermos a convicção de Cristo. E a palavra nos fala também de um outro milagre. A palavra nos fala lá em Lucas 4, 37 e 38 a seguir, que a sogra de Pedro estava terrivelmente com febre, doente, e Jesus chegou naquela casa e orou por aquela mulher, e aquela enfermidade foi repreendida, e logo ela se levantou e serviu a Jesus e a seus discípulos, e no mesmo instante a notícia correu e vieram muitos outros doentes, e Jesus orava e o milagre acontecia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos 5 a palavra do Senhor nos fala de um endemoniado chamado endemoniado gadareno. O homem não tinha nem nome porque ele era de Gadara, e a palavra fala que quando Jesus chegou, aquele homem que vivia nos buracos, que vivia possesso, e ele possuía ali uma legião, cerca ali de 6.000 demônios, irmão, terrivelmente, e Jesus orou sobre aquele homem, e aqueles demônios foram para uma manada de porcos que se atiraram no vale e morreram. E o terceiro milagre se concretizou, irmãos. E aquele homem desejava seguir a Jesus, e ele falou: não, Jesus falou: não, você vai ficar aqui em Gadara e pregar em Decápolis, nesse conjunto de cidades romanas, porque há muitos aqui que necessitam da palavra de salvação. Muitos aqui necessitam experimentar e vivenciar do milagre que você tem experimentado. E qual é o teu milagre, irmãos? A palavra nos fala também em Mateus capítulo 9, verso 18, de uma mulher que sofreu por cerca de 12 anos, igreja, com fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro, toda a sua finança, todos os seus recursos, e certo dia Jesus passando, ela entrou entre os homens e tocou na orla de Cristo, e Cristo falou: eis que de mim saiu virtude. Mas como Jesus? Porque alguém me tocou. Como, Senhor? Nem como são muitos e muitos te tocam, mas de mim saiu virtude. E aquela mulher foi curada, irmãos. E a palavra neste momento que eu falo para você, que eu declaro na tua vida: toque nas orlas de Cristo, busca a libertação que o endemoniado gadareno buscou, tenha a fé da sogra de Pedro e vivencie o milagre, mesmo que outros não vivenciem, não acredite, como foi o caso de Lázaro, irmãos. E a palavra nos fala de um homem, irmãos, como foi lido nesta noite, e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. Muitos, irmãos, muitos homens e mulheres que estavam em Israel, israelitas, homens e mulheres que receberam naturalmente a promessa da salvação, e eram leprosos, e muitos leprosos haviam naquele lugar, mas nenhum deles foi purificado, segundo as palavras de Jesus em Lucas 4, 27, senão Naamã o sírio, irmãos. O milagre de Jesus, irmãos, ele não tem alcance determinado. Eu não sei quantos anos você está aqui, ou se você chegou aqui agora, mas uma palavra eu tenho com convicção: Deus tem um milagre para a tua vida, meu irmão. Naamã, e a palavra nos fala que Naamã era um homem que desconhecia a palavra de Deus, irmãos, que desconhecia os mandamentos de Deus. E quando nós pegamos aqui em 2 Reis de 5 adiante, a palavra nos fala que Naamã era um homem
respeitável diante do seu senhor o rei, era um homem de reconhecimento diante do seu rei, porque tinha, através do Senhor, através de Deus, Deus já era com Naamã. Não sei se você tem chegado aqui agora, mas eu quero dizer, Deus é contigo, irmão. Não sei quanto tempo você está aqui, mas Deus é contigo. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor era com Naamã, mesmo antes dele saber que o Senhor era com ele. E essa palavra fala que através do nosso Deus, o nosso Deus deu livramento ao Senhor, ao rei da Síria, por meio de Naamã, irmãos. E fala-se que Naamã era um homem poderoso, porém leproso. Era um homem com força, era um homem prestigiado, era um homem conhecido, porém leproso, porém doente, meus irmãos. Independente da sua dependência, independente daquilo que você crê, a minha pergunta é: como que está a sua vida diante do Senhor? Como que são as nossas lepras? Por isso que eu enfatizei nós lermos aquela palavra, e todos nós temos lepras. Essas lepras são pecados espirituais, pecados emocionais, pecados físicos, meus irmãos. E a palavra dessa noite é milagre. Se você deseja um milagre, se você tem a fé, se você tem a crença de Naamã, você há de receber o teu milagre nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos fala, irmãos, que com todas as suas características, com todas as suas qualidades, era um homem doente. E nós, olhando biblicamente, estudando biblicamente, nós vemos que a lepra era a pior doença da época. Diante dos israelitas, no meio dos israelitas, toda pessoa com lepra, ela era afastada para um lugar que somente os leprosos podiam ficar, nenhum são poderia ficar. E eu quero dizer uma outra coisa para você, irmão, independente da sua condição social, espiritual, moral, intelectual, eu volto a falar, todos nós precisamos de um milagre. Todos nós precisamos experimentar e viver os milagres de Deus, irmãos. Os milagres, eles não te conduzem ao céu, mas os milagres, eles te dão uma experiência real com Cristo, e que se você perseverar, se você firmar no propósito, até o fim, você há de receber a coroa da vida, da salvação. Milagres não são certezas de salvação, irmão, mas milagre é certeza de uma experiência com Cristo. Eu sei que a maior parte daqui dos que são cristãos, para não dizer todos, irmãos, se você é cristão, você precisa ter experiência com Deus. Se você se diz um cristão, você precisa ter experimentado uma experiência com Deus. Nosso pastor pregou na semana passada sobre as tentações de Cristo depois do seu jejum, mas enfatizou o deserto. Antes dos milagres, irmãos, nós precisamos ser experimentado como foi Jesus no deserto. Nós precisamos ser experimentado como o povo egípcio, como o povo no êxodo, saindo do Egito, foi experimentado no deserto. Nós precisamos ser experimentados. E a palavra nos fala que os sírios tinham tido em certa parte de Israel um conflito, tinham trazido dali alguns cativos, e entre esses cativos, igreja, estava uma menina. Ensina o menino, ensina a criança no caminho onde deve andar, porque se nós ensinarmos os nossos filhos aonde eles estiverem, igreja, sendo livres ou escravos, eles serão luz. E essa menina falou: eis que se o meu Senhor estivesse em Samaria, porque lá existe um homem de Deus, falou para a mulher de Naamã, e o servo do Senhor, o profeta do Senhor, que está em Samaria, curaria meu Senhor. E a mulher de Naamã deu crédito à palavra daquela menina, irmãos.
Nós temos dado crédito à palavra do Senhor, nós temos dado crédito àquilo que o Senhor tem falado, através dos seus vasos, através da sua palavra, porque eu posso traduzir essa palavra, irmão, mas a maior revelação é aquela que você abre todos os dias e o Senhor fala com você diretamente, através da santa palavra, que é a palavra dele, irmãos. E a palavra nos diz que a mulher de Naamã levou essa fala a Naamã, e Naamã por sua vez também deu crédito, e levou essa fala ao seu rei, ao seu senhor, que mandou ele ir até o profeta Eliseu, que mandou ele ir até Samaria, que deu a ele carta para que apresentasse ao rei de Israel, deu a ele 10 talentos de prata, deu a ele 6 ciclos de ouro, e a palavra nos fala que ele pegou 10 mudas de roupa, irmãos, para fazer aquele caminho. Esse caminho conjectura-se que entre 40 e 250 quilômetros, dependendo do lugar que eles estariam, na Síria até Samaria, onde estava o profeta Eliseu. E assim ele fez, irmãos. Pegou a carta do seu rei, pegou os pertences, porque o que dá para ver, irmãos, que diante das situações, ou independente delas, nós vemos já em Naamã um homem com o coração aquebrantado, porque a intenção de levar a prata, a intenção de levar o ouro, era que se eu receber o meu milagre, eu vou demonstrar a minha gratidão, entregando todo esse minério àquele que me conceder a cura, amém? Nós temos que ter um coração grato, irmãos. Nós temos que ter um coração, antes de recebermos a nossa vitória, nós temos que ter uma visão, que o Casados fala, nós temos uma lição que fala visão de fé e confiança, nós visualizarmos algo que não aconteceu, mas como se já tivesse acontecido, igreja. E a palavra do Senhor nos fala que saiu Naamã com as suas carruagens, com todo aquele minério, com seus cavalos, e passaram e foram até o rei, se eu não me engano, o rei Jorão de Israel. E quando ele entrega a carta do rei da Síria ao rei de Israel, o rei se desespera, falou: eis que o rei da Síria desenha, arma e argumenta contra mim. Quem sou eu para te dar vida? Quem sou eu para tirar a sua vida? E quem sou eu para tirar a sua lepra, homem? Vocês buscam ocasião contra o meu reino, vocês desejam prevalecer sobre o meu reino, mas Deus não tem prazer diante das suas fragilidades, irmãos. Deus não tem prazer de sobressair sobre a sua vida, mas diante das suas fragilidades, Deus tem prazer de se mostrar um rei poderoso, um pai amoroso, transformador, capaz de atender às suas necessidades, e ainda te mostrar o caminho do céu. E a palavra nos fala que Eliseu ficou sabendo da tormenta do rei de Israel, e falou: olha, não se desespere, rei, mande Naamã até mim, pois saberão que há Deus em Israel. Irmão, nós precisamos ter convicção do Deus a qual nós servimos, e a servidão desses deuses, irmãos, o desgaste pela causa deste Deus, é onde nós formos, aonde você for, o que você fizer, você precisa demonstrar a essência desse Deus, irmãos. Nós precisamos viver a fé e a convicção, porque Eliseu sabia do que o capitão, o general Naamã necessitava. E o mesmo Deus sabe das suas necessidades, igreja. O mesmo Deus conhece as suas necessidades, o mesmo Deus conhece as suas fragilidades, conhece as nossas fragilidades. E nós precisamos nos apresentar como nós somos, irmãos. Miseráveis que somos diante do nosso Deus, diante da necessidade de sermos alcançados pela sua misericórdia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diante, meus irmãos, dessa afirmação do profeta Eliseu, veio a atitude, mais uma atitude de Naamã. Ele pegou sua cavalaria e veio sobre a casa de Eliseu. Mas aí vem a surpresa de Naamã, irmãos. E isso serve para nós nos dias de hoje. Naamã, no seu pensamento, analisou, desenhou que Eliseu viria para fora da sua casa, com toda a pompa, oraria sobre ele e despediria dele, e ele iria em paz. Mas Eliseu não fez isso. Ele, com sua cavalaria em frente à casa do profeta, Eliseu falou: olha, falou para o moço, fale para o general, fale para Naamã, para que ele possa ir até o Jordão e lá mergulhar 7 vezes. Irmãos, diante de uma situação real, eminente de milagre, se nós não vigiarmos, nós perdemos a nossa bênção, Zéone. Naamã só precisava obedecer, irmãos, mas a simplicidade do milagre, muitas vezes ela é tão simples, que ela nos confunde e ela nos coloca numa situação de soberba. Ele falou: olha, quem sou eu? Saí de onde eu vim, lá em Damasco, lá na Síria. Abana e Farpar são rios mais limpos e mais puros do que Jordão. Mas o milagre de Naamã, irmãos, não estava no fato dele ter que obedecer o profeta e mergulhar 7 vezes. O milagre em ouvir, em ir. O milagre daquele homem, ele já tinha sua fé ativada. Ele já tinha todo um desenho de provisão de seu rei, dos demais reis, dos relacionamentos. Ele só precisava obedecer, irmão. Ele só precisava obedecer. O profeta mandou: vai e mergulha. O Senhor tem falado com você, irmãos. Busque discernimento espiritual das coisas, obedeça. Recentemente eu comecei uma reforma da casa ali, irmãos, uma reforma básica, e Mariava teve um sonho. Ela viu que um grande vento, uma grande tormenta vinha sobre aquela casa. Nós não moramos lá. Vinha sobre aquela casa e nós corríamos, o nosso filho mora do lado, para a casa do nosso filho. E na casa do nosso filho não acontecia nada, somente ali, nada ficava de pé. Eu sempre faço seguro da casa, do carro, eu sempre faço. E esse ano eu não tinha feito, corri e fez o seguro, algo totalmente físico. Mas poucos dias eu entendi, irmãos, a tormenta mostrada nessa visão espiritual é sobre o processo da reforma, irmão. O primeiro pedreiro abandonou, o segundo abandonou, o terceiro abandonou. Eu falei: Senhor, será que o problema está em mim? Procuro honrar os compromissos, procuro ser honroso nas palavras, procuro não afrontar, procuro ser respeitoso. Mas faltou, irmãos, uma obediência e um discernimento espiritual maior, de entender que o problema estava no processo, irmãos. Nós temos que buscar, e o Senhor nos mostra. Você que tem buscado a vontade do Senhor, você tem se colocado na presença do Senhor, irmãos, nada vai acontecer com a sua casa antes que o Senhor te fale. Nada. Sempre quando acontece algo com cristãos, com filhos de cristãos, com parentes de cristãos, sutilmente eu procuro entender: o Senhor avisou antes. E às vezes a pessoa fala no primeiro momento não, mas depois quando ela esmiuça, quando ela aprofunda, ela falou: o Senhor falou através disso, através da revelação, através do sonho, através da palavra. Temos que estar atentos, irmãos, àquilo que o Senhor tem falado para nós nos últimos dias. E voltando a Naamã só precisava obedecer.
Ele só precisava ir até o Jordão e obedecer. E a pergunta que eu faço neste momento: será que temos sido sensíveis e obedientes à palavra do Senhor, meus irmãos? Porque necessidade todos nós temos, necessidade de milagres. Se nós formos analisar, nós pluralizamos, nós colocamos vários milagres que nós necessitamos, irmãos. Nós precisamos nos colocar na posição de homens e mulheres perfeitos. E a palavra do Senhor nos fala, irmão, que quando Naamã, aconselhado pelo seu servo, falou: meu Senhor, se ele tivesse pedido algo mais difícil, o Senhor não teria feito, meu Senhor. O profeta Eliseu tem pedido para o Senhor ir até o Jordão, simplesmente o Jordão, e mergulhar ali 7 vezes, 7 vezes, e convencido pelos seus servos, assim ele fez, irmãos. Ele foi até o Jordão, mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a palavra do Senhor nos fala que a sua pele ficou como a pele de um menino. Louvado seja o nome do Senhor. Os milagres estão aí, meu irmão. Tome posse, busca a dependência daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ore ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim, meu Pai? O que o Senhor necessita que eu faça? E quando eu olho para a história de Naamã, quando eu olho para esse processo dos 7 mergulhos, quando eu olho para o processo que antecede, irmãos, eu vejo que o maior milagre não é a cura da lepra de Naamã, mas a palavra nos fala que quando ele saiu já curado, ele também saiu convertido. A palavra do Senhor nos fala que Naamã saiu um novo homem. Por isso que Jesus o cita, que muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, nenhum deles foi curado, transformado, alcançados pela misericórdia de Deus, senão um gentil, um estrangeiro, alguém que os israelitas e os samaritanos não davam nada. E a palavra nos fala que, senão Naamã o sírio. E eu vejo que a maior transformação, o maior milagre na vida desse homem, irmãos, foi o fato dele ter confessado e aceitado o Senhor como seu Salvador. E a palavra nos fala que logo após ele sair daquele milagre, dele vivenciar aquele milagre, ele volta até o profeta Eliseu para entregar ali todos aqueles tesouros. E o profeta Eliseu falou não, e ele insistiu, o profeta Eliseu não. Ele falou assim: então, por favor, meu Senhor, deixe que eu leve 2 mulas, 2 carregamentos dessa areia para minha terra, para que quando eu for adorar ao nosso Deus, eu possa me ajoelhar perante uma terra na qual eu recebi o meu milagre. E ele fala: olha, meu Senhor, eu sirvo a meu rei, eu sirvo a meu Deus, e o meu Deus é idólatra. E quando eu estiver com o meu rei, que ele pegar em minhas mãos, que eu apoiar as suas mãos, e nós formos até o templo de Hadad-Rimon para ali prestar culto, que o Senhor não impute a mim, porque ele estava ali de corpo e obediência, mas a sua alma, o seu espírito era do Senhor, irmãos. A sua alma e o seu espírito é do Senhor, estava no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre deve gerar em nós, igreja, a convicção de que só o Senhor é Deus. O milagre na tua vida, ele não vai te salvar,
Mas se ele gerar a convicção na tua vida que só o Senhor é Deus, você está feito. E um dos defeitos gravíssimos, irmãos, de quem recebe um milagre, porque o milagre é só pela parte de Deus, é a ingratidão. Eu tenho convicção, irmãos, se não todos, a maior parte daqui já tiveram uma experiência com Deus, já tiveram um milagre com Deus, e que esse milagre possa gerar, que esse milagre possa desenvolver em você uma gratidão convicta no nosso Senhor. Eu peço para que você se coloque sobre os pés. Os milagres seguirão os que creem, tá, igreja? Os milagres seguirão os que creem. Nós temos fé, nós fomos criados com esse sentimento sobrenatural, nós fomos criados. Mas se nós não exercemos a nossa fé, em vão. Em vão. E antes de nós orarmos, eu quero perguntar, tem alguém que nessa noite que está aqui, que deseja